Estamos aqui uma vez mais para gravar um vídeo da série Convivendo com o Carcinoma Basocelular by Abrão Zatirco e Clara. No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto que foi muito solicitado por várias pessoas que estão nos assistindo, que é a abordagem da ferida oncológica. Então, para tanto, nós preparamos o vídeo da seguinte forma. Hoje a gente vai estar vendo a experiência que o professor Abrão e eu tivemos com esse tipo de ferida, né, até o presente momento. E num vídeo posterior eu vou estar falando para vocês os cuidados de maneira profissional de uma ferida oncológica, tendo como fonte a cartilha do INCA, que nos explica direitinho, de maneira atualizada, como cuidar de feridas oncológicas. E a primeira pergunta que eu faço para o professor hoje é a seguinte: quando começou, né, aí na região, o que era possível se ver? Tinha alguma lesão? Como que era o aspecto da região? Certo. Só para voltar um pouquinho, INCA, né, Instituto do Câncer. Isso. E agora estamos em abril, completando também um ano, não é? Do aparecimento desse tumor. Vamos entrar em abril, né? Vamos Hoje é dia entrar 29, né? Exatamente, né? Então estamos completando Isso. praticamente um ano do surgimento, né, desse tumor. Isso. Que era pequeno, em abril, né, que eu assim detectei, e Uhum. ele começou a despontar. Como que era o de aspecto forma mais rápido. no local? Então, ele era um tumor, vamos dizer assim, uma bola Um pequena. nódulo? Ele era um nódulo, exatamente. Visível? A princípio, não. A princípio, eu sentia tocando, não é? Nessa parte aqui posterior, atrás da orelha. Né? E qual a Então, coloração da região? Ele foi crescendo, mas ele tinha uma coloração rosácea. Certo. Né? Que depois, com o tempo, ele foi ficando assim vermelho, não é? E mais o cabelo intenso. cobria? O cabelo normal? cobria, eu não saía enfaixado, Não, né? eu não usava também o curativo, Não, os estava começando, esparadrapo. né? A gente está fazendo uma recapitulação. Exatamente. E você notou alguma coisa nesse período que chamou sua atenção, que a gente possa compartilhar aqui? Sim. Sim. A princípio, quando isso aconteceu, não demos assim tanta importância, ficamos pensativos a respeito, né? Do que poderia ter sido, não é? Acordamos um dia de manhã e a minha fronha, ela estava assim, com uma coloração praticamente toda ela, não é? De um amarelo claro, como se fosse um suor. Mas era uma oleosidade, né? Era uma oleosidade, exatamente, que nunca antes havia acontecido. Isso. Então ficamos pensando, o que poderia ter sido isso? Eu suei, sei lá, essa noite, o que aconteceu? Então, hoje quando estávamos planejando o vídeo, a gente pensou em contar esse sinal, né? Exatamente porque hoje nós sabemos que foi um prenúncio, né? Um sinal já de um carcinoma basocelular. Que na época, se nós tivéssemos esse conhecimento, nós teríamos procurado ajuda médica mais rápido. Porém, como o professor Abrão também está explicando, ficou a dúvida, né? O que poderia ser aquele excesso de oleosidade na fronha do travesseiro? E era oleosidade porque quando eu coloquei para lavar, houve a separação, né, da oleosidade na água, né? Dava para ver que realmente ali tinha um composto, uma substância oleosa, né? Então a gente com isso, né, quer alertar, né, a todos vocês, né, que como era na região da cabeça, então foi na fronha. Mas se fosse um basocelular no braço, poderia ser uma mancha desse tipo no lençol. Então observem, né, como a gente está fazendo um vídeo com a intenção de alerta para as pessoas no geral, então é esse o objetivo. Bom, passando disso, né, como que a ferida ela abriu? A partir de quando foi necessário começar a fazer curativo e cuidar dessa lesão? Certo.
ela foi a partir da drenagem, da tentativa de drenagem, né? Pelo cirurgião, Tá em certo. cima do resultado da tomografia, achando que era um cisto sebáceo. Aham. Né? Até eu também queria acreditar naquilo e realizar aquele procedimento. E então a partir Então, daí, né, ele abriu para sim, fazer a drenagem e a ferida ficou aberta. ficou exposta, Aí, exteriorizada. certo. E aí a pergunta que eu te faço, professor, é assim: você saiu do hospital, isso foi feito no hospital, logicamente, pelo médico. Você recebeu orientação de algum profissional de como você deveria cuidar dessa lesão, já que estava aberta, que você saiu com um curativo, como você deveria fazer a troca desse curativo, o que você deveria utilizar para fazer o curativo? Você recebeu essa orientação? Não, não recebi orientação nenhuma. O médico não falou nada, simplesmente terminamos ali, saí dali com um curativo mal feito, né? Que veio a cair no caminho. Então, né, a nossa preocupação com essa pergunta, né, ela tem uma intenção, né, essa abordagem. Todos vocês sabem que somos enfermeiros, então para nós isso não é uma dificuldade, né, como fazer um curativo, quais os cuidados com uma lesão. Mas a gente está preocupado, né, com a comunidade geral, com as pessoas que não têm curso na área, que são os conhecidos como leigos, né? Sim, Como que essas pessoas elas cuidam de uma lesão como essa, né? Então esses vídeos têm esse objetivo de sim. estar ajudando vocês, né, que não são da área, a cuidar de uma lesão como essa, né? E aí a próxima pergunta que eu faço para você, professor, você teria condições, sendo enfermeiro, de autorrealizar seu curativo? Não. Não teria, por ela, mesmo se eu colocasse o espelho, vamos dizer assim, aqui na parte posterior, eu não teria condições de realizar a troca desse curativo. E isso é uma coisa muito importante, né, que a gente precisa estar divulgando, compartilhando com vocês. A troca do curativo. A gente vai estar falando bastante sobre isso. Isso. E então você não conseguiria fazer o seu autocurativo. E foi te dado alguma opção de onde fazer esse curativo? Se faz numa farmácia? Se você procura quem para fazer esse curativo? Como seria, já que você nos disse que não consegue fazer porque é numa Então, região de aham. difícil acesso? Então, negativo, isso não foi dito por ninguém. Isso, quando eu saí também, já no final, Aí a gente vai chegar lá, né? quando eu já tinha Resultado. o resultado, o diagnóstico, né, A do gente vai chegar. câncer maligno, tudo, eu saí de uma consulta e aí fizeram um curativo muito mal feito. E aí que na rua me falaram assim, está caindo o seu curativo. Eu pus a mão, já estava até sangrando, na época estava uma lesão sanguinolenta, e eu procurei uma farmácia próxima que havia. As farmácias não realizam mais troca de curativo, eles não fazem esse procedimento mais. Né? Por não ter, acho que o profissional auxiliar ou técnico de enfermagem. Né? Então, isso é algo a se pensar, né? Existe aí uma brecha, uma lacuna, né, a ser preenchida, inclusive por nós profissionais de enfermagem, né? Porque existe uma falha aí, né, que a gente tá vendo que precisa ser preenchida com alguma determinação, né? Que aonde que a É, pessoa que precisa fazer um curativo deverá se dirigir, né? A gente sabe que aham, as UBSs podem fazer, mas existe sempre aquela questão que a UBS ela não funciona à noite, ela não funciona 24 horas, ela não funciona nos finais de semana e feriados, né? E aí a pessoa deve se dirigir a uma UPA, é, ela tem que levar uma prescrição médica, tem que ter a prescrição do enfermeiro, né? Então, todas essas informações eu vou estar dando para vocês no próximo vídeo, sim. né? Então, agora retornando, né? Eu faço a outra pergunta para você, professor.
Aí a lesão tava aberta, né? Aí vocês sabem que eu que tava fazendo o curativo para ele, né? Porque eu sou a enfermeira aqui, sou esposa dele, eu fazia o curativo e a gente começou a fazer que tipo de curativo, você lembra? Com o quê? O que a gente usava? Então, eu vou responder sim. Só que antes, eu acho que eles querem saber o que aconteceu esse dia. Que eu entrei na farmácia com o curativo caindo, Ah, o que sim. aconteceu, né? E o que aconteceu? Então, eu acabei, como era próximo, né, dessa consulta, eu voltei, onde eu realizei a consulta, nesse instituto, né? É. E Que a gente não vai citar o nome. não vamos citar o nome, no centro da cidade de São É. Paulo, e pedi para realizar um novo curativo, refazer. Só que eu pedi que fosse com aquele material, me fugiu o nome, Esparadrapo? esparadrapo, né? Porque tinha sido com transpore, É, micropore. micropore. E ele Não adere em não cima do adere cabelo, em cima né? do cabelo ou da oleosidade da pele. É. Então, Então, respondendo também a sua pergunta, nós iniciamos curativo. os curativos, realizando a troca dos curativos, com o esparadrapo. Mas a gente limpava com o que primeiro? Porque o esparadrapo é a cobertura, sim, né? esse é a cobertura, exatamente. Foi utilizado gaze, soro fisiológico, não é? Precisa luvas? Com certeza, com certeza. Né? Luva Então, pra quem? Pra você ou pra quem vai fazer? para quem vai fazer. Para quem vai fazer. É, claro. Então, E nessa ocasião, para as pessoas compreenderem, você consegue lembrar qual era o aspecto da lesão e o que saía? Se saía secreção, se saía sangue, se era grande, se era pequeno? Então, a princípio, após a lancetagem, A drenagem, né? isso, começou a sangrar. E o que era feito para o sangramento? Então, no começo era um sangramento assim pequeno. Como a lesão foi crescendo também, exteriorizando, se ampliando, né, aumentou também o sangramento. E o que foi feito? E aí foi orientado pelo médico, né, uma medicação Transamin, macerada, 2 comprimidos, pulverizado, né, no local da lesão, onde ele, em instantes, ele ajudava a coagular esse sangramento. O Transamin, ele tem uma ação de hemostasia, né? Certo. Ele causa ali a coagulação do sangue, sim, né? E nós chegamos a usar 2 caixas de Transamin, sim, né? Porque sim, o sangue era intenso, de média para grande quantidade. E você lembra quantas vezes eram feitas as trocas por dia? Olha, chegamos a 4 trocas, né? Se passava no médico, às vezes tinha que fazer 5 vezes por dia, porque conforme o médico olhava, tinha que refazer. Sim. Quando chegava em casa, refazer, né? Porque Exatamente. Às vezes a gente fazia ali na correria. Isso, nós levávamos todo o material nas consultas médicas, porque lá eles não têm quem faça. Então, e é importante também a gente dizer que nessa época que o professor Abrão contou, né, que ele saiu na rua, procurou uma farmácia, eu não estava acompanhando ele. Exatamente. Eu estava trabalhando, né, dando Isso. aula de enfermagem. Isso, foi E ele ia sozinho, né? Certo. Então, isso também é algo que é ponto de reflexão que a gente chama, né? Sim. Ponto de reflexão. Que às vezes, aparentemente, o seu familiar ou você próprio está em condições de andar sozinho. O professor Abrão estava em condição de andar sozinho. Mas vejam, né? Ele não estava em condições de fazer seu próprio curativo. E isso pode levar a algo muito perigoso, a contaminação da ferida. Porque ele foi em diferentes lugares, ele foi refazer esse curativo. E nesse momento, em uma dessas trocas do curativo, pode haver contaminação, pode haver uma infecção, né? E quando você tem um enfermeiro do lado, que depois que eu abdiquei do trabalho e passei a fazer o curativo, então sempre que íamos às consultas, eu levava o kit curativo, né? Então, eu abria o curativo e eu fechava o curativo.
Porque a gente notou diversos profissionais, inclusive médicos, que não lavam as mãos nem antes e nem depois, né, de examinar o curativo. Então fica também aí uma interrogação, uma preocupação muito grande com Sim. isso, né? Com a infecção, porque o profissional médico, ele às vezes não tem ali nenhuma pia no consultório e ele não passa nem álcool gel, né? Então ele quer remover ou ele chega pro paciente, porque às vezes eu tava junto e eles falavam assim, pode tirar o curativo para ele, para o paciente. Então imagina, ele veio na condução, no ônibus, no metrô, no Uber ou no carro e ele vai arrancar o curativo. E às vezes ele começava a tirar. E eu falava, não, muita calma aí. Então eu passava álcool gel, fazia todos os momentos da limpeza das mãos, da higienização e eu tirava o curativo. E depois eu calçava a luva e eu refazia. Por que a gente está falando isso para vocês? Porque isso contribuiu bastante para a gente chegar até aqui. Porque talvez se tivesse sido diferente, ele já estivesse dentro de um hospital com uma septicemia, uma infecção generalizada. Então esse aspecto na troca do curativo é fundamental. E agora vamos para mais uma pergunta. E aí, passado essa fase do sangramento controlado com essa medicação Transamin, o que a gente enxergava ali na lesão? Você consegue dizer pra gente o que tinha na lesão? Porque a gente tirou algumas fotos, né? Porque logicamente ele não conseguia ver, nem com espelho, mas eu fotografava, né? E a gente vai falar também sobre a importância da fotografia. Certo. E aí, você lembra o que a gente via nessa época? Então, Na região? Então, depois com o estancamento do sangue, aí começou a vir também um odor fétido, não é? Porque ali essas células malignas, não é? Elas se proliferam muito rápido e existe a formação de, como se fala, bactérias, não é? Mortas, né? Que formam a necrose. Que formam a necrose do tecido, não é? Exalando esses gases que assusta até pelo nome, não é? Cadaverina e putrefacina, não é? A gente já se assusta, né, só de escutar esses nomes. Verdade. Mas assim, eu vou ajudar o professor Sei. Abrão, porque eu olhava a lesão, né, mais do que ele, mas a gente tem as fotos. Nessa ocasião do sangramento, a ferida, se a gente comparar, fazer a analogia com relógio, né, então ela tinha um formato redondo e ela tinha uma certa altura, né, e nessa altura ela tinha as bordas definidas e próximo à lesão ela tinha uma área, né, de granulação, tecido de granulação, e no centro ela já começava a apresentar um tecido amarelado, né, que na ocasião parecia esfacelo, mas que agora a gente sabe que não é o esfacelo, quem é da área conhece esse termo. A gente sabe que é a necrose caseosa, né, que é característica de tumor maligno, né? No próximo vídeo eu vou explicar melhor. E próximo dessa região havia um linfonodo, que parecia um nódulo aumentado, né? E que hoje a gente sabe que é uma metástase desse tumor primário, né? Que também é chamado de satélite. Então, estava dessa forma quando foi indicado a radioterapia. Depois da radioterapia, essas duas lesões, né, o linfonodo ele abriu e a ferida primária ela se tornou mais baixa e maior em extensão, né? E o que a gente tem hoje, só para finalizar, para a gente poder falar melhor no próximo vídeo? A gente tem as bordas definidas, a gente tem uma área pequena de granulação, que é um tecido que está começando a se recuperar, e o restante ali a gente tem bastante necrose caseosa, que gera esse odor fétido.
como não vai dar para falar nesse vídeo, né? Eu sei que tem gente pensando, não, fala, professora, porque a gente consegue escutar, né? Só que como não é uma live, eu não tô vendo isso escrito, né? E o professor tá sinalizando aí, corta. Então, a gente vai parando por aqui, mas eu vou explicar para vocês melhor no próximo vídeo, né? E o que a gente está fazendo como curativo, que eu acho que isso que é importante, né? A gente está falando o que a gente está usando nesse local e quais que são os cuidados assépticos e antissépticos para evitar infecção e o controle do odor que o professor está falando para vocês. Então a gente vai encerrando, né? Uma peninha, eu falaria mais uma hora aqui sem cansar, né? Mas a gente vai encerrando o vídeo de hoje para não ficar muito comprido e no próximo eu falo todo esse restante. Então, um abraço, deixe seu like, continue mandando os comentários e a gente vai respondendo, tá bom?